Vamos lá para a segunda e última parte aí do capítulo de freios, onde eu vou comentar sobre como controlar, né, a temperatura de freios em carros de corrida, né? Na última parte que eu falei lá de balanço de freios, eu mostrei, né, um gráfico onde, do ponto de ebulição do fluido de freio principalmente, né? Esse daí é um dos principais motivos, né? Porque se seu freio entrar em ebulição, ele não vai ser capaz de transmitir a pressão que você aplica, né, no cilindro mestre através do pedal de freio para efetivamente parar o seu carro, e aí o freio vai lá no final da soalha e você não vai parar, né? Ficar sem freio e vai dar inevitavelmente, né, para fora aí dos limites de pista, preferencialmente parar antes do muro, mas provavelmente você vai dar aí sim de cara com o muro, né? E como que a gente controla isso? Bom, trouxe aqui algumas imagens, né? Esse aqui é de um carro de Fórmula 1 onde tem esse duto aqui bastante trabalhado que direciona, né, o ar aqui para o sistema de freios que está aqui dentro desse conjunto aqui de fibra de carbono. Também tem esse outro detalhe aqui. Então, um carro de Fórmula 1, claro, vai ter aerodinâmica bastante trabalhada, né, para a questão da refrigeração dos freios, né, não somente refrigeração dos freios, até refrigeração até das rodas um pouco, e também direcionamento desse ar aí para gerar mais downforce para o carro. Enfim, tem várias funções. Mas, né, falando aqui principalmente sobre a refrigeração de freios. Em carros de turismo, né, principalmente que a roda aqui é fechada, é muito comum a gente encontrar, né, essas mangueiras de ar, né, que vão vindo de algum ponto que vai captar, né, esse ar, seja ele uma naca, né, que é um dispositivo aerodinâmico, ou então um duto ou uma abertura, né, lá na frente do carro, e aí é direcionado aqui para essas mangueiras que vão aqui, né, para o seu conjunto de freio, essas mangueiras aqui em laranja, né. Muito importante, né, se atentar ao material dessas mangueiras, porque a temperatura do freio chega aí, não estamos falando aqui do carro de Fórmula 1, estamos falando dependendo até a casa de 1.200 graus Celsius, né, dependendo aqui nesse ponto. Claro, isso daí não vai chegar lá na mangueira vai estar a saudáveis 400 graus talvez, né, porém tem que ser um material específico, né, para esse fim. Se você colocar simplesmente uma mangueira comprada em algum depósito para irrigar o seu jardim, ela provavelmente vai derreter. Então é importante pensar, né, nesses detalhes também. Assim como, né, o diâmetro aqui das mangueiras, para garantir que a gente não está, né, obstruindo nenhum fluxo de ar, onde ele está. Aqui tem o exemplo, né, ver se ela está em bom estado, e cada um desses furos aqui é ar que está escapando, que não está indo lá para o seu freio. Às vezes ela pode até estar completamente solta. Se você vê que essa mangueira solta, né, é importante avisar seu piloto ao sair do carro. Pode ser que o seu freio comece a ficar mais mole. Se for isso, não tem o que fazer, tem que ou tirar o pé para esfriar o freio, então abandonar a prova, porque sem freio você não anda rápido e é até perigoso, né, de andar. Então tem aí esses detalhes, também se atentar, né, essa imagem está com uma qualidade péssima, mas foi a que eu encontrei aí de uma caixa de roda. Bom, esse aqui está bem perto dos pneus, pneus soltam borracha, borracha gruda em lugares não desejados e às vezes pode tampar aqui, né, obstruir aqui essa entrada, nesse caso aqui que é só um duto que está vindo aqui direto, não tem nenhuma mangueira passando. E aí, se você obstrui, naturalmente tem menos ar passando. Se tem menos ar passando, é uma capacidade menor de refrigeração dos seus freios. Então, é importante, né, verificar se isso está limpo e adequadamente desobstruído para manter aí a sua função, né? Aqui tem um gráfico, né, de temperaturas de diferentes compostos de pastilha e o seu respectivo coeficiente de atrito. Então, às vezes, né, na maioria das pastilhas, né, estamos falando de rua, ela vai funcionar numa temperatura muito baixa com um coeficiente de atrito muito parecido até, né, o limite dela. Isso daqui é uma pastilha OM, né, vou até riscar ela aqui, que é a que vem aí com o seu carro de rua. Você vê que ela funciona muito bem aí em praticamente qualquer temperatura baixa, porém ela desiste muito cedo, né, 700 Fahrenheit aí, isso daí deve dar ordem aí de 230 graus, 300 graus aí mais ou menos. Posso estar errando aí na conversão, mas acho que não vai ser muito mais do que isso. E aí, bom, claramente isso para pista, né? Eu falei que o freio lá de Fórmula 1 chega a 1.200 graus, um freio de turismo, né, com um disco de ferro, é bem comum chegar aí a 600 graus por aí, né, às vezes até um pouco mais, dependendo aí do composto que coloca. Então, né, claramente isso aqui para uma utilização de pista, e isso é muito importante quando você coloca um carro de rua na pista. O que provavelmente vai acabar primeiro vai ser seu freio, né? O seu carro não vai aguentar dar mais de 3 voltas rápidas porque não tem uma refrigeração de freios eficiente. Então essa daí é a primeira modificação, né, que você vai ter que fazer no seu carro para colocar ele na pista para andar de forma repetida. O motor provavelmente vai aguentar, né? O motor de pista hoje é muito parecido aí com o motor que tem na rua na maioria das categorias, então provavelmente o motor aguenta. Suspensão, deve aguentar se você não colocar aí um pneu slick, mas freio, garanto assim, vai ser um problema de temperatura, né, na maioria aí dos carros. Então
Bastante importante, né? E aqui são pastilhas, né, especiais aí para corridas, que aí tem diversas aí aplicações, tem a cor de diversas pastilhas dessa marca aqui, que deve ser dessa marca Hawk, mas enfim, não é relevante aqui de qual marca é, mas o que eu quero ver é que mostrar é a diferença, né, entre várias pastilhas. Então o que a gente consegue tem as de corrida, elas geralmente têm uma faixa maior de trabalho, porém, né, nessas temperaturas baixas aqui, elas não vão fazer aí praticamente nada. Então esse aí é o freio frio, né? Você vai pisar, você vai deslizar e não vai acabar parando o seu carro. Então é importante também não refrigerar eles demais, né, a ponto de parar. Por isso que às vezes você vê, né, em uma corrida um piloto lá arrastando um pouco o freio lá na reta para trazer, né, esse freio para a temperatura ou até mesmo, né, transmitir calor aí para os pneus através dos freios. Pode até ser aí um objetivo, né? Então assim, à medida que você vai aumentando, né, essa temperatura máxima também, vamos pegar essa daqui, essa DTC 70, né, que é a que mais aguenta temperatura. Ela é a que funciona pior, né, em temperaturas frias, é a que precisa esquentar mais para começar a funcionar. Em compensação também é a que mais aguenta aqui temperatura, chegando lá a 1800 Fahrenheit, que essa é a aplicação de corrida, provavelmente em freios de carbono, né, que acredito nessa temperatura o disco de ferro já estaria com uma rigidez não interessante aí para a aplicação de freios. Provavelmente ele deformaria, empenaria, não seria tão legal, né? Então, importante saber, né, qual que é a faixa de operação do seu freio em específico no seu carro, para você estar, né, dentro dela, se você tem como medir isso ou se não tem, né, tentar pegar isso quando chega do box, enfim, pelo comportamento, pelo ver, né, pelo coeficiente de atrito, você consegue ter uma boa estimativa, né, junto com a pressão de freio que você faz. Se você aplica a mesma pressão de freio e o carro está com freio frio, ele vai parar, sei lá, meio G. E aí depois ele com a mesma pressão de freio está parando em 1G, né, quer dizer que o seu freio provavelmente está muito frio às vezes, ou então ele está passando aí da temperatura, está ocorrendo aí esse fading. Então, né, são alguns indicadores que a gente consegue ter se não tem esse sensor de temperatura e de freio. Tá? E também a outra preocupação, né, é a ebulição do fluido de freio. O fluido mais avançado que a gente tem, né, comercialmente disponível é o DOT 5.1, que também tem a mesma temperatura aí de ebulição do DOT 5. A diferença é que a composição dele, um é para um tipo de instalação, mas enfim, veja aí qual que é do seu carro. Se você for de corrida, recomendo que você sempre coloque, né, o que tem de melhor de tecnologia, que é o que aguenta mais temperatura, que é o que vai, né, te dar mais segurança no caso aí de uma situação quente de pista. Então aqui você vê, ele já começa, né, na temperatura de ebulição aí 260 graus. Então, se você passar disso, né, vai acontecer do seu freio perder aí a capacidade de transmitir pressão, seu pedal vai no assoalho e você vai ficar sem freio, né? E aí é mais um motivo, né, para principalmente refrigerar não somente lá o disco, não somente lá a pastilha, mas também, né, o seu conjunto de pinça, ter uma boa exaustão daquele calor, né, para não evaporar o fluido lá, né, próximo de onde ele está chegando lá na linha. E a maneira, né, que a gente tem de controlar, né, às vezes, se está com muita temperatura e com menos, é colocando literalmente fitas, né, na entrada de ar. Nesse caso aqui é um carro. Isso aqui está com cara de ser uma BMW GT3. Posso estar errado. Mas enfim. Aqui, né, é a entrada de ar dos freios traseiros. E aí colocou uma fita para controlar isso, né? Por que isso é necessário? Essa foto aqui, né, foi tirada em Daytona. Então é, é uma pista que tem uma reta muito longa, você fica muito tempo sem aplicar o freio e às vezes no final dela você vai chegar com o freio muito frio. E aí você tem que chegar com aí seu freio mais quente. E aí, se dependendo, se você vai para uma volta, você pode até tomar o risco de começar a fechar isso para ter ganho aerodinâmico, né? Vou comentar um pouco mais na parte de aerodinâmica, né? Mas principalmente você controla, né, o tamanho dessas entradas de ar depois que você deixa isso, né? Em corrida, geralmente você vai querer deixar tudo aberto, porque você não sabe se vai esquentar bastante durante uma corrida, principalmente corridas longas, você vai ter que andar atrás de um carro colado, então você vai geralmente querer deixar isso muito aberto, mas, né, cabe a você fazer essa avaliação e guiar, né, essa decisão a partir daí desses dados de temperatura, de faixas de operação, né, e controlar aí a entrada de ar para deixar os freios na temperatura desejada, né. Bom, por agora é isso, né? Obrigado aí pela atenção desse vídeo. Valeu e até o próximo episódio, a gente começa um novo capítulo. Valeu!